Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Nós estamos aí numa série de videoaulas, na 8ª videoaula para ser mais exato, parte 8, com exemplos práticos de códigos de programação VBA que usam o objeto range e códigos que solucionam problemas práticos e úteis, ou seja, problemas reais que com certeza você vai encontrar à medida que for avançando seus estudos e começar a criar teus próprios sistemas, tuas próprias planilhas usando programação VBA. Então vamos ver mais alguns exemplos práticos. Comento sempre que principalmente a parte da lógica envolvida e reforço sempre, não tem comando novo. Essa série de 8 lições que a gente está chegando na 8ª e vai ter mais uma depois ainda, ela simplesmente é o uso do que nós já tínhamos aprendido, já havíamos aprendido nas lições anteriores, com foco em solucionar problemas práticos. E aí que entra a lógica de programação. Saber programar não é saber comando. Saber programar é saber usar os comandos que você sabe, que você aprende, para resolver problemas práticos, tá bom? Vamos então a mais alguns exemplos. Vamos iniciar com um exemplo. Esse eu recebo seguido por e-mail, essa dúvida. Como definir as fórmulas que estão numa faixa de células? Usando programação VBA, não indo lá e digitando na planilha. Isso não é programação VBA, né? Usando o VBA é possível definir as fórmulas de uma célula ou de uma faixa de células inteira? Sim, nós até já vimos isso em algumas lições anteriores de maneira rápida, que vou ver de maneira mais detalhada. No exemplo de código a seguir, eu preencho as células da coluna D com uma fórmula que soma os valores das colunas A, B e C. Por exemplo, na célula D1, soma A1C1, ou A1 mais B1 B mais C1. Fórmula na célula A2, soma de A2 até C2, ou A2 mais B2 mais C2. E assim por diante. Observe que deve ser usado o nome da função em inglês, ou seja, sum, e não soma. Vocês sabem que eu sou repetitivo, meu método é repetição, mas eu sempre coloco isso, porque os comandos do VBA são todos em inglês. Então o nome das funções, também o nome da função em inglês e não em português. Nosso exemplo. Declarei um procedimento qualquer aqui, ele não tem nenhum parâmetro. Declarei uma variável myRange como sendo um objeto do tipo range e uma variável lastRow, última linha, como sendo do tipo long. Eu uso o método end para obter a última linha da faixa de dados, aquele mesmo que nós usamos no exemplo anterior, lembra? O ponto end xldown. Tá? Esse comando aqui é equivalente a colocar o cursor em C1, pressionar a tecla end e pressionar a seta para baixo. O que acontece? O cursor vai parar lá na última linha que tem dados. E aí o que eu faço? Além de botar o cursor lá, eu chamo o método raw para retornar o número da linha onde o cursor foi parar. Então é o número da linha, da última linha que tem dados, da faixa que começa em C1, da planilha sheet 1 ou planilha 1, a planilha onde você quer trabalhar. Esse número da última linha vai ser armazenado na variável lastRow. Tá? Então esse comando aqui
é o comando para mim detectar a última linha que tem dados, sendo que a primeira célula dessa faixa é a célula C1. Tá? Então ele vai simplesmente colocar o cursor em C1 e simular que ele pressionou END e seta para baixo. Aí o cursor vai parar onde? Na última linha. E aí a propriedade raw retorna o número dessa última linha, número esse que é armazenado na variável last raw. E aí o que eu faço? Eu defini aqui, ó, worksheets, planilha 1.range d1.fórmula igual a soma de A1 C1. Então eu defini a fórmula somente aqui para a célula D1. E aí o que eu uso depois? Eu uso o método autofill para estender essa fórmula para o restante da faixa. Então, ó, planilha 1, na faixa começando em D1, eu chamo o método autofill, preencher. Qual é o destino? Eu tenho que passar como parâmetro para o método autofill o destino. Destino, a planilha plano 1, né? Na faixa D1 a D. Quando eu coloco D1 a D, ele entende e eu junto aqui, ó, D last raw, o número da última linha. Por isso que eu detectei o número da última linha. Então, se o número da última linha for 10, vai ficar D1 D10. Se o número da última linha for 1000, vai ficar D1 D1000. Então, essa foi uma maneira dinâmica de eu não ter que de tal forma que esse procedimento funciona independente do número de linhas que tem a minha faixa, porque eu detectei dinamicamente o número da última linha e uso esse número aqui para definir até onde vai a faixa. Eu passo esse valor aqui dentro do parâmetro como número da última linha. Tá? Então ficou dinamicamente definido. Com isso ele vai preencher em toda a coluna D a fórmula. Na D1, soma de A1 C1. Na D2, soma de A2 C2. Ele vai adaptando como se você tivesse digitado lá na planilha. Tá bom? Acho que é um exemplo interessante e facilmente vocês podem adaptar ele para qualquer faixa que vocês venham a utilizar, ou até para fazer uma fórmula diferente e assim por diante, ou para definir valores. Enfim, o limite é a sua capacidade de raciocínio lógico e de lógica de programação. Tá? Um segundo exemplo. Mostrarei como alterar os valores de células em uma faixa de células com base no próprio valor de cada célula. Ou seja, eu testo o valor da célula e dependendo do valor, eu altero ou não o valor que está naquela célula. Então eu uso um laço for each, nesse nosso exemplo aqui, para percorrer todas as células selecionadas em uma faixa. Em seguida faço a alteração dependendo do valor atual da célula. Então o que ele fez aqui? Declarou um objeto como sendo do tipo range, e aí eu uso for each para percorrer todas as células de quem? Do objeto selection. Que objeto é esse? A seleção atual. Ele detecta qual a seleção atual da planilha. Lembrando sempre que o que vem depois do for each é o nome de variável. Você define cell, célula, José Silva, Maria Pereira, Antônio Costa, Y, X, Z, mas é o mesmo nome que você vai usar aqui dentro para fazer o teste. E aqui eu uso um select case para testar diferentes valores das variáveis. Case, caso o valor da célula esteja na faixa de 1 até 17, eu somo 54 ao valor. Então ele pega cell, ó, o mesmo nome que eu uso, que eu declarei lá, eu uso aqui. Ponto valor igual a ponto value mais 54. Se tiver entre 18 e 30, eu somo 24. Então, cell.value igual a ponto value mais 24. Termina o select. Chegou no next cell, ele verifica. Já percorri todas as células? Não. Então, vai para a próxima célula da seleção e entra no select case de novo e testa. Tá? E no final, simplesmente uma mensagem. Alterações efetuadas com sucesso. Bom? Mais um exemplo que a gente está usando somente comandos já vistos anteriormente e um select case dentro de um for each. Melhor maneira, se ficar qualquer dúvida sobre a lógica dessa rotina, é fazer o quê? Pega, implementa ela numa planilha e executa passo a passo. F8, F8, F8. Né? Aí você vai ver passo a passo a execução. Vamos a mais um exemplo. Nesse exemplo eu mostrarei como determinar o número de células atualmente selecionadas. Tá? Então, ele vai dizer quantas células fazem parte da seleção atual.
O procedimento a seguir informa o número de células selecionadas. Ele funciona também no caso de seleções não contínuas, porque ele percorre todas as áreas, caso tenha mais do que uma área, do objeto select. Ou seja, quando o usuário utiliza control para selecionar faixas de células em áreas não contínuas em uma ou mais planilhas. Então eu declaro uma variável como sendo do tipo long e uma outra como sendo do tipo faixa. E aí uso um for each para percorrer todas as áreas da coleção de áreas do objeto atual. Vocês viram como até no falar o código, explicar o código, é bem aquela estrutura hierárquica do modelo de objetos do VBA? Por isso que eu insisti tanto, repeti tanto nas lições do módulo anterior, como é importante entender como funciona o modelo de objetos hierárquico do VBA. Então, ele percorre todas as áreas e usa a propriedade count da coleção cells para retornar o número de células daquela área. E esse número ele vai somando a variável number. Então, para cada área, ele vê quantas células tem e soma esse número de células na variável number. No final, depois de percorrer todas as áreas, o que é o resultado? A variável number vai conter o número de células da seleção atual, seja uma única área ou várias áreas selecionadas. O número de células selecionadas e exibe o número através da variável number. Muito bem, pessoal. Temos mais um exemplo aqui, mais um exemplo nessa lição. Como determinar se uma faixa está vazia? Até nós já vimos um exemplo parecido anterior, mas é bem simples. Eu uso a função count.a. Que função é essa? A função count.valores. Vou respirar aqui. Vou repetir pela vez N1000. Todas as funções que você usa numa planilha estão disponíveis para serem utilizadas no VBA como métodos do objeto application. Ponto. Além disso, tem que usar o nome das funções em inglês, porque não existe no VBA comandos ou nome de funções em português. Então eu uso essa função count_valores para verificar se o número de valores na faixa de A1 a E50 é igual a 0. Se for, significa que todas as células da faixa estão vazias. Então, chamo a função count_a, ela é um método do objeto application. Chamo ela onde? Na faixa de A1 E50 da planilha plan1. Se ele retornar 0, é porque todas as células dessa faixa estão vazias, não tem valores. Se isso for verdadeiro, a faixa está vazia. Caso contrário, a faixa não está vazia. Outra abordagem pode ser utilizar a função isEmpty, passando como parâmetro para a função faixa, conforme exemplo a seguir. If isEmpty, e aí passa aqui a faixa, como parâmetro, faixa A1 E50 da planilha plan1. Se isEmpty, então a faixa está vazia. Se uma única célula nessa faixa contiver um valor, esse teste vai falhar, não vai ser verdadeiro, e aí porque a faixa não está vazia. Bom, pessoal, vocês viram que não tem grandes mistérios, o mais de tudo mesmo é lógica de programação, É test if, é select case dentro de for each e assim por diante. E o poder que os objetos, range, worksheet e application nos dão a partir do momento que dentro do VBA a gente tem acesso a tudo, literalmente, que tem na interface gráfica e numa planilha do Excel. Valeu? Espero que essa lição tenha trazido exemplos práticos e úteis para vocês. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a próxima lição, onde vai ter mais alguns exemplos práticos. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel?
mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!